Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que ele seguisse seus caprichos. Abandonei-os no seu duro coração. O responsável de hoje é o Salmo 80, e que nos faz lembrar que quando nós rejeitamos Deus, Deus não é homem para ficar vingando, não é isso. Mas Deus nos abandona, permite então que nós sigamos o nosso próprio caminho. Então o nosso caminho sem Deus nos traz tanta dificuldade, tantas guerras, tantas traições, tanto sofrimento. Então o Salmo 80 nos lembra que nós podemos seguir a nossa vida com Deus, sob a proteção de Deus, ou com nós mesmos sendo senhores do nosso destino. É essa a questão da humanidade. Desde muito tempo atrás, o homem deseja essa liberdade total de Deus. Foi o que aconteceu com Eva e Adão. Desejaram essa total liberdade de Deus e ser donos da sua própria vida. Olha as consequências. O que herdamos desta atitude? A não ser guerra, doença, morte, sofrimento. Nós constatamos isso a todo momento. Mas meu povo não ouviu minha voz. Israel, ou seja, a igreja, meu povo escolhido, não quis saber de obedecer-me. São os mandamentos do Senhor. Deixei então que eles seguissem seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Assim abrimos a reflexão de hoje, que é a reflexão do dia 7 de agosto de 2023, 18ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Com a igreja também queremos louvar a Deus pela vida de São Sisto II, Papa, e seus companheiros diáconos. Nós estamos falando dos anos 250, mais ou menos, onde acontece uma perseguição terrível das autoridades romanas contra a igreja. Então nós estamos diante do Sisto II, que foi Papa, e ele foi decapitado junto com os seus diáconos por estar celebrando uma missa. Isso mesmo, celebrando uma missa. No ato da celebração, durante a missa, ele que já celebrava às escondidas, numa espécie de cemitério, e nas catatumbas de Roma, ele celebrava ali às escondidas, já devido à perseguição, mas mesmo assim foi encontrado, decapitado, e junto com ele todos aqueles que serviam ao Papa Sisto. Então pedimos ao Papa Sisto II a intercessão para que também possamos ter forças para superar as nossas dificuldades e perseguições e testemunhar Jesus em qualquer momento da nossa vida. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A primeira leitura de hoje está no livro de Números, capítulo 11, 4b a 15. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se com Moisés, reclamando de Deus: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito. Quero lembrar que no Egito eles eram escravos, tratados da pior maneira possível. Mas eles estão lembrando dos pepinos e dos melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui, diante de Deus, nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser maná, maná, maná e maná. Então esta reclamação é do povo de Israel. Eles não louvam a Deus pela libertação. Ao contrário, reclamam. Tem saudade das cebolas, dos alhos, dos pepinos, dos melões? Olha só, é assim também nós somos. Você vai falar que o pecado que você já renunciou, aquele pecado, aquela condição de vida que você já renunciou, agora você está vivendo na graça. Mas de vez em quando vem as memórias. E você se deleita nas memórias do pecado, dos prazeres.
É o que está acontecendo aqui com o povo de Israel. Lembrando, né, e nas suas reclamações, cita lá o Egito como se fosse o paraíso. Você está descrevendo aqui, né? Não nos falta pepino, não nos falta melões, verduras, cebolas, alhos. Né? O maná era parecido com uma semente de coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para colher e moía no moinho, ou socava no pilão e depois cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. Assim, o maná descia do céu. Né? À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada da sua tenda. Então o Senhor tornou-se uma cólera violenta, ou seja, o Senhor quis abandonar esse povo à própria sorte. Eles estão reclamando? Então tá bom, continue vocês do jeito que vocês quiserem. E Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltrataste assim o teu povo? Por que por que tudo isso? E se eu gozo de um pouquinho do seu favor, a ponto de descarregar sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz a este povo, para que me digas, carregam no colo como a ama costuma fazer com uma criança? Leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que tires a vida, minha vida, se achei graça em teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o texto de hoje traz em evidência a reclamação do povo de Israel. São todos que reclamam? Não. Eu tenho certeza que ali teriam a minoria, 10%, né, do povo que estava lá no deserto, estaria reclamando. Talvez aí umas 100, 400 pessoas no máximo. Mas o restante fica em silêncio. O restante é oportunista, fica sem se manifestar. Não se manifesta a favor de Deus e de Moisés, né? E nem se manifesta a favor daqueles que reclamam. Então, no meio da multidão, surge esse murmúrio que reclama e reivindica para si pepino, melões, verduras, cebolas e alho, esquecendo que a graça de Deus, da libertação, do maná diário, da sombra da nuvem e do clarão da luz de noite que auxiliavam a caminhar, é ali a grande manifestação de Deus. E nós também, às vezes, nos acabamos cedendo, né, para a reclamação de alguns poucos e questionamento de alguns poucos com relação a Deus, e a grande massa vai acompanhando este murmúrio. Então estejamos vigilantes, porque se Deus nos oferece o maná, é porque oportunamente há de nos dar um banquete. Tá? E o banquete vem, Jesus volta e há de julgar os vivos e os mortos. E aí cearemos diante de Deus e veremos como Ele é. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer.
esta frase de Jesus, esse versículo, ele tem um peso. Dai-lhe vós mesmo de comer. Porque aquele que recebe a palavra do Senhor no coração é um homem ou uma mulher também resolvida na vida. Um homem ou uma mulher convertido no Senhor são pessoas que buscam o seu sustento, porque eles têm o Espírito que os anima a buscar o seu sustento com trabalho, com discernimento, força de vontade para administrar os bens e tudo mais. Não são pessoas perdidas. Então, quando você vê uma total miséria entre os nossos irmãos que levam a situação de rua, ou situação miserável em extremo, uma causa disso tudo, raiz disso tudo, é a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo, é a falta da motivação pela vida, né? Então, dai vós mesmo de comer. Nós não podemos limitar essa frase de Jesus ao pão. Não, a caridade, levar a mamita, levar isso. Ao contrário também, é muito mais intenso a palavra de Deus. É muito mais o resgate da alma, o resgate do espírito daqueles que estão nesse sofrimento. Dai vós mesmo, dai-lhes vós mesmo de comer. O discípulo responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Lembra de Moisés, quando Moisés foi tirar o povo do Egito? Como eu vou tirar o povo do Egito, Senhor? Como que eu, um mortal, vou lá agora diante do faraó e falar: liberta meu povo? Né? E como que eu vou fazer isso? E Deus perguntou a Moisés: o que tens nas mãos? Né? Ué, mas o que tenho nas mãos? Eu só tenho esse arado, essa vara que eu controlo o rebanho. Então é com esta vara que você vai libertar o povo do Egito. E esta vara, quando arrastou o chão, fez poeira, mudou o clima, quando tocou o rio, tornou-se sangue, quando tocou o mar, abriu o mar e o povo passou a pé enxuto. Quando tocou a rocha, saiu água da rocha. Porque com Deus tudo é possível. Então, dai vós mesmo de comer. O que nós temos aí? Temos 5 pães e 2 peixes. Então é tudo que nós precisamos. Né? Jesus disse: trazei aqui, porque o pouco com Deus se multiplica. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos, né? E anunciou a bênção, e em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que fosse distribuído. Então aquela oferta que Jesus faz ali também é como se estivesse consagrando aquele alimento, né? 5 pães e 2 peixes, oferecendo o que nós temos a Deus, né? E aqui começa o milagre da multiplicação. Os discípulos distribuíram a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em outro evangelho, nós sabemos que esses 5 pães e 2 peixes pertencem a um menino, né? É um menino que foi lá e ofereceu. Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Agora, esse mesmo menino, que o menino não está sozinho no deserto, ele está ligado à sua família. Aquele menino que representa a sua família, talvez um papai ou uma mamãe do lado ali, vai lá, oferece. E ele foi lá, ofereceu, né? Voltou para casa com 12 cestos cheios, tá? Cheios de alimento. É o que sobrou. Porque a sobra não era dos apóstolos. A sobra não era de Jesus. A sobra foi para quem ofertou. E quem ofertou foi o menino, né? Aí ele volta para casa rico de alimento. Então, a palavra de hoje vem mostrar que quando nós estamos com Deus, tudo dá certo. Não há motivo de reclamar como reclamou aqui na primeira leitura esse povo. Se esse povo reclamou, é porque eles não estavam com Deus. E quando nós não estamos com Deus, há murmuração, há reclamação, porque nós não compreendemos o caminhar de Deus em nossas vidas. E eu quero lembrar e finalizar com o Salmo 80. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel, meu povo escolhido, não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos.
abandonei-os ao seu duro coração. Mas que o exemplo de São Sisto II nos arraste para a obediência do Senhor e que possamos viver até os fins do tempo, até os fins dos nossos dias, testemunhando a graça de Deus em nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Quero te convidar a ser um evangelizador, a multiplicar em suas redes sociais esta mensagem, resgatar um coração aflito que está preso na murmuração, para que possa glorificar a Deus pelo que tem e pelo que não tem, e com Deus multiplicar um pouquinho que tem, para que possa alimentar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Vamos tirar corações e corações que agora se encontram no deserto e colocá-los na presença de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.